Boa noite. Abrimos esta edição mostrando a situação em que se encontra uma das maiores escolas públicas de Minas, o Instituto de Educação, na região centro-sul de Belo Horizonte. O prédio, tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado, apresenta vários problemas na estrutura. Veja na reportagem de Etel Correia. Imagens que revelam a situação de abandono do prédio foram registradas por alunos da instituição. Nessa sala de aula, janelas com vidros quebrados, portas danificadas. Ainda dá para ver mofo nas paredes e no teto. Os estudantes denunciam que há salas interditadas por causa do risco à comunidade escolar. A gente quer prever a situação dela e não tem pedaço de teto lá em cima. Até a secretaria teve que ser transferida para outro local. Das chuvas começou a alagar, cair muita água lá do teto. Fotos mostram os estragos provocados por infiltrações no teto do corredor e em vários pontos da construção. Eu acho que é infiltração, aí cai o teto, a pintura tá muito ruim. Tem sala que não tem jeito de entrar, não tem jeito de ficar não, porque tá caindo o teto, tá pingando muito. Aí não tem jeito de ficar na sala, eles trancam as salas, só que não arrumam. Bem horrível, não tem como, tem 3 salas interditadas, tem sala que tá caindo goteira em cima de aluno durante as aulas, tá bem precária, horrível. Ana Clara saiu do instituto há 3 anos. Ela diz que a situação naquela época já era ruim. Muitos problemas na estrutura da escola, as carteiras eram todas quebradas, as mesas tinham pregos soltos, todo enferrujado, sujava nosso tênis, nossa calça. As janelas, nenhuma tinha vidro, nenhuma. Lá dentro, quando chove, dá enchente, tipo, com uma piscina assim. O imóvel, inaugurado em 1904, ocupa todo um quarteirão da Rua Pernambuco. E apesar do abandono, que se reflete também aqui do lado de fora, com pichações e outros estragos, o prédio é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado de Minas Gerais. Segundo a Secretaria de Educação, há um projeto em andamento para a reforma aqui do local, mas ele deve ser minucioso e detalhado e está em fase de instrução. De acordo com informações da Secretaria, somente após a conclusão e aprovação desse projeto é que as obras de reforma poderão ser iniciadas. Aí será feito um cronograma, mas não há data para isso. Aqui funciona o Instituto Estadual de Educação, uma das mais tradicionais escolas da capital. São cerca de 4.900 alunos matriculados em 3 turnos para ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos e o curso de magistério pedagógico, que forma professores para creches e para o ensino infantil. É muita gente que sofre com a situação de descaso encontrada no local, onde até as esculturas acabam desvalorizadas pela poeira do tempo e da falta de investimentos. O descaso das autoridades, né? E o desgaste do tempo. Então, assim, uma escola mais de 100 anos, igual você falou, tradicional, desprezada desse jeito, né? Pelas autoridades. Muito triste, né? Para o professor, então, né? Nossa, para os alunos, para o professor, para todos, né? Está sendo velado no Rio de Janeiro o corpo do diretor do Atlético, Bebeto de Freitas. Ele morreu ontem, vítima de uma parada cardíaca. Pela manhã, a primeira parte do velório foi realizada aqui em BH. O velório de Bebeto de Freitas foi na sede administrativa do Atlético Mineiro, no bairro de Lourdes, em Belo Horizonte. Amigos e parentes estiveram presentes para dar o último adeus ao diretor de administração e controle do Clube Mineiro. Foi uma pessoa que a gente trouxe em 99 para fazer um trabalho de parceria, de procurar um parceiro para o futebol. Naquela época o futebol era muito fraco, eu tinha um faturamento de 6 milhões, então o Bebeto veio nessa época com a gente e a gente conseguiu fazer um grande time em 99, apesar das dificuldades. Então é uma grande perda para o Galo, para o futebol brasileiro. O prefeito Alexandre Calil se emocionou ao falar sobre o amigo. Digo que o futebol do Brasil, ele nasceu depois do Pelé. Ele existe antes de 58, depois de 58. O voleibol do Brasil existe antes e depois do Bebeto. Agora, pessoalmente, perco um amigo muito leal, muito fraterno,
que vai fazer muita falta na minha vida. Bebeto de Freitas tinha 68 anos e morreu depois de uma parada cardíaca enquanto estava no hotel, no centro de treinamento do Atlético, em Vespasiano. Bebeto foi jogador de vôlei, participou de 2 Olimpíadas, também treinou a seleção e ajudou a transformar o vôlei brasileiro. Nós do esporte hoje estamos de luto, né? Porque o Bebeto foi uma pessoa que marcou de uma lealdade muito grande e um caráter muito bom. Ele sempre visou o melhor para o esporte. O enterro do corpo de Bebeto de Freitas vai ser na manhã desta quinta-feira no cemitério São João Batista, em Botafogo, no Rio de Janeiro. Uma aeronave precisou fazer um pouso forçado em uma fazenda em Montes Claros, no norte do estado. Segundo os bombeiros, 2 pessoas estavam a bordo do avião, sendo que uma delas era o piloto e também proprietário, e um mecânico. Nenhum dos 2 ficaram feridos com o pouso. De acordo com a corporação, o avião partiu de Itápolis, em São Paulo, com destino a Recife, no Pernambuco. O piloto pousaria em Montes Claros para abastecer o veículo, mas, quando estavam próximos à cidade, a aeronave teve uma pane mecânica, perdendo altura e caindo em uma mata. A parte traseira do veículo ficou danificada e a Força Aérea Brasileira foi acionada para fazer uma perícia de praxe e detectar se o avião cumpria as normas da Agência Nacional de Aviação Civil. 3 pessoas foram detidas, suspeitas de assaltar uma loja de roupas na capital. O trio estava num carro roubado. A Fiorino foi interceptada pelo policial pouco depois do roubo, que aconteceu na Avenida Pedro II, no bairro Padre Eustáquio. O homem que dirigia, o carona e o rapaz que estava na carroceria foram presos. Na cabeça aqui, ó. Puxão. Os 2. Puxão. Desce. Desce. Tem arma aí? Não, não. Pega seu nome. Já foi preso? Já. Preso por quê? O jovem de camisa estampada disse que é menor. Ele e os comparsas foram levados para a central de flagrantes da região oeste da capital. De acordo com o boletim de ocorrência da PM, o trio assaltou uma loja de roupas e fugiu na Fiorino, que também tem queixa de roubo, levando muita mercadoria. Eles foram reconhecidos pelas vítimas. Uma réplica de pistola também foi apreendida. Uma menina de 2 anos foi resgatada por militares do Corpo de Bombeiros após ficar com a cabeça presa na grade de uma creche de Uberaba, no Triângulo. Para retirar a menina, os bombeiros utilizaram um afastador para abrir o espaço entre as grades. A criança estava calma e amparada por uma professora da unidade. O salvamento durou cerca de 30 minutos. A criança não ficou ferida e não precisou ser encaminhada para um hospital. Olhos avermelhados e aquela sensação de areia que incomoda muito são alguns dos sintomas da conjuntivite. Se você já teve, sabe muito bem do que eu estou falando, né? Vírus e bactéria podem ser causadores da doença. Em todo o estado já foram notificados quase 50 surtos só em 2018. Pedro, de 6 anos, começou com sintomas na escola e o médico de lá alertou a mãe. Alguns dias depois, Cristiane também começou a sentir incômodo nos olhos e procurou ajuda. Meu olho já está um pouquinho já arranhando. Vou esperar mais alguns dias, né? Pediu para esperar 2 dias. Se for diagnosticado, aí também vou ter que ficar uns 2 dias de molho. Crianças são as principais afetadas, mas a conjuntivite, que se dissemina com facilidade, atinge a família toda. Na casa de Lindsay foi primeiro o marido e depois ela, que está tomando todo o cuidado para não contaminar as filhas de 1 e 6 anos. A gente demora a ter algumas medidas mais de segurança, mas é lavar a mão toda hora, não esfregar os olhos, separar a toalha, travesseiro. Mas o contato direto também passa, né? Então é rezar também. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais já teve registrados neste ano 48 surtos de conjuntivite. Em 2017 foram 180 surtos, ou seja, são vários casos registrados, por exemplo, no mesmo bairro ou numa mesma região de uma cidade. Surtos, geralmente a gente vai atribuir as formas viral e bacteriana, significa que está tendo a transmissão, né, dentro de um mesmo bairro, por exemplo, para várias pessoas. Então, o que é informado para nós são aqueles casos que tem um grande número de pessoas na mesma região
contaminados com essas bactérias. Se é um caso de uma conjuntivite isolada, eles não são notificados, não são informados. E como existe uma fase de contágio, que muitas vezes os sintomas ainda não apareceram, você pode transmitir o vírus sem ainda estar com os sintomas, então a gente ainda não sabe, a criança está ali no colégio ou o adulto está no trabalho, está transmitindo para as pessoas com que eles têm contato. Quando vem para o hospital, eles mesmos falam, olha, já tem uns 3, 4 dias que eu estou sentindo, mas meu olho não estava tão ruim e nesse período já contaminou muita gente. Por isso, fique atento aos sintomas como olhos vermelhos, lacrimejantes e com secreção, sensação de areia nas vistas, pálpebras inchadas e intolerância à luz. Em época de surto, é bom tomar cuidado com a higiene pessoal, lavar mãos e rosto com água e sabão com frequência, evitar coçar os olhos, utilizar lenços e toalhas descartáveis ou individuais. E para quem estiver com conjuntivite, evitar usar piscinas, não compartilhar maquiagem, travesseiro e óculos. E lembre-se, lentes de contato é pessoal. Não deve ser usada caso esteja com a doença. Tem que ser visto, porque muitas vezes a pessoa pode estar com algum outro problema que se assemelha muito à conjuntivite e a pessoa pensa, isso aqui deve ser uma conjuntivite, acaba não vindo, não tratando, e às vezes é um problema ou diferente ou às vezes até mais sério. Então é importante que todo mundo compareça para ser examinado. Governador Valadares é uma das cidades com maior incidência de dengue do estado. Por isso, o município recebeu equipamentos que vão ajudar no combate ao mosquito transmissor da doença. O Serviço de Combate ao Mosquito da Dengue ganhou o reforço destas máquinas. São 35 que vão ser utilizadas nos locais considerados de risco, onde já foi registrado algum caso de suspeita da doença. Essa aplicação ela é feita em ultra baixo volume. Significa que as gotas do inseticida são muito pequenas. Pelas imagens você consegue ver que ele direciona o jato para o alto, porque essas gotículas sobem na atmosfera e depois descem. Quando elas estão nesse movimento de descendente, que elas entram em contato com o inseto e acabam morrendo. O funcionário começou a aplicação lá no fim da rua e não conseguiu entrar em nenhuma residência. Este é o maior desafio dos agentes. Acompanhamos um pouco mais o trabalho dos agentes. Esta mulher ouviu o barulho das máquinas e chamou os funcionários para fazer a aplicação no quintal da casa. Eu acho que é a falta de consciência, né, de nós todos moradores, que isso aí é um trabalho que vai ajudar nós mesmos. A desculpa de muita gente é a de que não confia que a pessoa que está chamando seja mesmo um agente do município. Por essas e outras, o uniforme dos servidores foi trocado. A camisa branca, a calça cinza, a camisa branca com o símbolo da prefeitura no bolso do lado esquerdo e o escrito do controle, né, de zoonoses em azul do lado direito. O índice do levantamento feito sobre a infestação em Valadares subiu de 9,7% para 10,9%. Esta é uma comparação feita nos mesmos períodos de 2017 e 2018. A Organização Mundial de Saúde orienta que o normal é que esse número seja abaixo de 1%. A polícia procura pelos bandidos que tentaram explodir o cofre de um supermercado no bairro Tirol, região do Barreiro, em BH. Nem a presença de um vigia conseguiu inibir a ação dos criminosos. O vigia contou à polícia que por volta das 2 horas da manhã os criminosos pararam um carro bem aqui próximo a esta árvore e do carro desceram 3 homens que pularam esse cercamento aqui e tiveram acesso a essa lateral do supermercado. Na hora, o vigia percebeu a invasão e acendeu as luzes. E apesar de tudo iluminado aqui, os homens não desistiram da ação criminosa. A intenção deles era explodir o cofre da empresa. Então, eles colocaram um explosivo bem aqui na frente, olha só, e acenderam o pavio. Essa explosão provocou estragos na parede, mas os bandidos não conseguiram acesso à área interna onde está o cofre do supermercado. A gente vê que a cerca também foi danificada. Logo após a explosão, eles saíram pelo mesmo local, pulando a cerca e fugiram nesse carro que foi visualizado, mas não teve a placa anotada. Ninguém aqui foi autorizado a falar, mas os vizinhos contaram que ouviram um barulho muito forte de madrugada. Só que eles nem imaginavam que pudesse ser uma tentativa de roubo. Não, porque de vez em quando estouram
transformador desse aí, de vez em quando. Achou que era isso? Achei que fosse. Essa área aqui está uma área assim, perigosa, porque cada dia tem um roubo em algum lugar. Nós voltamos. Rachaduras na estrutura do prédio interditam por tempo indeterminado o Colégio Imaco, na região centro-sul de Belo Horizonte. Cerca de 750 alunos ficam sem aula até a próxima segunda-feira, quando representantes da Prefeitura de Belo Horizonte vão se reunir com os pais e definir quando o ano letivo será retomado. De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, as rachaduras foram detectadas em vistoria da Defesa Civil. Técnicos da Superintendência de Desenvolvimento da capital foram acionados para fazer uma vistoria no prédio. Um plano de realização das obras será estruturado depois da visita. E atenção, motoristas, o abatimento de um trecho do asfalto na BR-356 entre os bairros Belvedere e Santa Lúcia, na capital, interrompe o tráfego de veículos em uma faixa no sentido Rio de Janeiro. O trecho foi sinalizado com cones de segurança desde a manhã dessa quarta-feira. A faixa interditada fica no sentido Belo Horizonte, Rio de Janeiro, na altura do aglomerado Morro do Papagaio e próximo ao trevo de acesso ao bairro Belvedere. A situação, nós estamos aqui monitorando o fluxo de veículos em função de uma suspeita de abatimento na pista. Nós estamos monitorando para ver como que isso evolui, né? De acordo com a Defesa Civil, a Urbel informou que já foi feita uma primeira abordagem aos moradores da vila, que podem ser prejudicados se houver o desabamento do muro de contenção. A orientação é de que as famílias deixem os barracões. Algumas serão encaminhadas para o Bolsa Moradia. Outras foram orientadas a procurarem a casa de algum parente. Ao todo, 22 moradias foram interditadas até agora. Hora de conferir a previsão do tempo para esta quinta-feira em todo o estado. Áreas de instabilidade favorecem o aumento das nuvens e podem provocar pancadas de chuva isoladas em algumas regiões. O calor aumenta durante o dia e a umidade do ar fica em torno dos 40% aqui na capital, que terá mínima de 20 e máxima de 33 graus. A temperatura vai de 22 a 37 em Almenara, de 25 a 36 graus em Ipatinga. Fica entre 19 e 32 em Pouso Alegre. E em Uberlândia, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Durante este mês de março, em que se comemora o Dia Internacional da Mulher e o Dia Mundial da Água, o Inhotim, em Brumadinho, um dos maiores acervos de arte contemporânea do mundo, dá um presente para todos os visitantes, como mostra o repórter Wilson Gomes. Logo na chegada, uma surpresa. Em todo o mês de março, um ingresso vale por 2 em Inhotim. As quartas-feiras de ação continuam habitualmente gratuitas, então a entrada de todos é favorecida na quarta-feira, gratuitamente. E nos dias que a gente cobra o ingresso, sendo ingresso inteiro ou ingresso meio, a pessoa comprando um ingresso dá direito a trazer um acompanhante. Mas antes de aproveitar e contemplar toda esta beleza, um aviso. Desde janeiro a gente está exigindo a apresentação do cartão de vacina para todos os visitantes, de forma a contribuir também com a sensibilização das pessoas no controle da febre amarela. Tudo conferido? Seguimos para o maior museu contemporâneo a céu aberto do mundo. São mais de 700 hectares de terra que se transformam a cada época do ano. Cada vez que você vem, você descobre, porque você vem em épocas diferentes. Então você descobre pássaros diferentes, aves diferentes. Flores diferentes, tudo diferente. Com a novidade da entrada grátis, até Fred, que é motorista do Uber, se deu bem. Eu recebi uma chamada. Aí fui até o local, chegando lá, um casal de irmãos, um até de Portugal, virou para mim e falou: você quer conhecer o Parque Inhotim? Eu falei: quero. E como a ONU comemora em março o Dia Internacional da Água, os visitantes que vierem a Inhotim vão poder contemplar a importância dela assim, de pertinho, e ver como natureza e arte se complementam quando o assunto é recurso hídrico. A gente conta com uma programação super bacana para toda a família. Vai ter o jogo de tabuleiro falando das questões da água, com curiosidades e perguntas. A gente tem espaços permanentes como a estação educativa e a biblioteca abordando esse tema, né, com vídeos, jogos interativos e a temática especial para a água. A gente vai falar de água e conexões, transversalidades,
pensando nesse acervo do Inhotim. Além disso, muitas obras contemplam a temática, como este Blue no meio da mata. A intervenção artística é de um irlandês e leva o visitante a enxergar o quanto as nascentes são importantes. Com um jogo de luz, as gotas de água lembram verdadeiros diamantes. O museu tem ainda 5 lagos e até piscinas como obra de arte. Esta família de Curitiba decidiu começar a visita pelo Jardim Veredas, inspirado no livro de Guimarães Rosa, onde a água também está presente. Um lugar de muita paz, um ambiente gostoso, com o barulhinho da água, né? A gente já vai se acalmando na hora que vai entrando aqui, né? Na nossa página na internet, você confere toda a programação deste mês no Inhotim. O JA termina aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Amanhã eu estou de volta a partir das 7h15. Boa noite para você e até lá.